Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Quero dar as boas-vindas a você. Seja militar, parente militar, pensionista, militar das Forças Armadas, das Forças Auxiliares de todo o nosso Brasilzão. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, né? E antes de começar o nosso episódio de hoje, Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra, né? Nosso quinto programa indo ao ar. Eu queria chamar você, né, para essa responsabilidade, né, de contribuir, né, para a manutenção do nosso podcast. Como que você pode fazer, né? Você pode adquirir um dos nossos e-books, está passando aqui na tela, Revolta Sem Chibata, né? É um e-book do Marujo Reborn, de autoria desconhecida, né? O autor é Marujo Reborn, retrata aí a realidade da Marinha. Esse você vai adquirir gratuitamente, né? Não tem custo nenhum, você faz contato aqui nos nossos links, né? Nos nossos canais aqui na bio, e você vai receber gratuitamente Revolta Sem Chibata, que retrata aí toda a história da Marinha, um compilado muito bem elaborado, com bibliografia, né? Não é algo que nasceu do nada, não. É um cara muito inteligente que escreveu aí o nosso e-book, A Revolta Sem Chibata, né? E ele coloca lá na capa do e-book, né? A verdade é implacável. Eu costumo dizer isso, essa frase é de minha autoria, e a verdade, de fato, é implacável. Os outros dois e-books, Dias de Luta, Dias de Paz e José, a Saga do Sonhador, são de minha autoria. Vai ser um prazer entregar para você. Para você ler, custa R$19,90 cada um. Você pode também pedir, faz o Pix e a gente envia para você esse e-book. São e-books, assim, edificantes, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks de muitas pessoas que têm lido. Quero agradecer, né, a sua contribuição. A gente faz um trabalho independente e esse trabalho é feito com carinho, é feito com amor, né? E diga-se de passagem, eu quero agradecer, né, aos militares, aos parentes de militares, enfim, todos aqueles que admiram o nosso trabalho. Por onde eu tenho passado esses dias, estive na feirinha, na Feira de Tradição Nordestina ali em São Cristóvão, né, aqui no Rio de Janeiro, e desci com a patroa, né, para comer uma comidinha diferente, uma carne de sol. Eu sou de origem nordestina, apesar de ser niteroense, né? Eu costumo dizer que eu sou niteroense de nascimento, gonçalense de criação e sul-fluminense de coração, né? Então, eu tenho as minhas raízes no Nordeste, meu pai e minha mãe, ambos nordestinos, e eu gosto, né, da cultura nordestina, das comidas, das iguarias nordestinas, e eu estive lá recentemente na Feira de Tradições Nordestinas, né, Luiz Gonzaga, e estava lá com a minha esposa passeando e encontrei diversos grupos, né, de militares que me saudaram com muito carinho, com muito respeito e agradecendo, né? E as falas eram sempre as mesmas. A gente não pode falar, mas a gente está acompanhando o senhor, a gente está vendo o seu trabalho e a gente está com o senhor, né? Uma outra questão é quando eu vou nas organizações militares, né? Recentemente eu tive em algumas, vou até falar em alguns episódios, algumas coisas que aconteceram e que vem acontecendo, é importante vocês saberem. Muitos militares lá dentro falam com os olhares, né? Isso é importante. A solidariedade eu consigo enxergar nos olhos. E quando a gente está fora dos muros, né? A coisa muda de figura, né? Não para não, doutor, a gente está com o senhor, a gente está contigo, né? A gente não desiste, não para. Então, assim, de vez em quando, né, fala, pô, o senhor é o nosso herói, né? A gente é fã do senhor. Na verdade, eu sempre digo, eu não sou herói de ninguém, né? Eu tenho um herói que me move, né? Eu tenho alguns heróis que eu entendo são heróis de verdade, né? O maior deles, Jesus Cristo de Nazaré, e eu tenho as razões pelas quais ele é meu herói predileto, e é ele que me move, né? Então, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre um indivíduo A, B ou C, mas é sobre um propósito muito maior do que se pode imaginar. E o nosso desejo é que dentro da caserna, né, não hajam mais as coisas que existem ao longo de muito tempo, né? E alguém vai perguntar assim, mas, doutor, por que o senhor fala tanto da Marinha? Mesmo que eu não fosse da Marinha, né, à medida em que eu conheço as forças, tanto as forças armadas como as forças auxiliares, eu entendo que tudo que tem na Marinha tem nas outras forças, ponto. Agora, a Marinha, ela é a pior de todas elas, né? Você quer ver uma coisa? Eu tenho sido recebido como advogado nas unidades das outras forças de forma cordial, de forma cortês, de forma respeitosa. Na Marinha, não.
E assim, eu tô falando isso, né? É óbvio que a gente fala o que a gente fala, a gente não fala da boca para fora, a gente tem prova, né? Então, recentemente eu tive algumas diligências em OMs da Marinha, e aí eu vou falar para vocês o que tem acontecido, né? Mas aqui a gente não vai se acovardar, a gente não vai retroceder e a gente vai continuar fazendo o que a gente precisa fazer, que é lutar, buscar essa mudança, né? Então, lamentavelmente, a advocacia tem sido destratada no ambiente das forças militares algumas vezes, né? Mas na Marinha isso é um padrão. Querem se tomar celular, não se querem mais permitir a entrada, né, o militar, o advogado é persona não grata no ambiente da Marinha do Brasil. Por quê? Porque ali, né, principalmente esse que vos fala, se vir qualquer coisa ilegal, se vir qualquer coisa que perpassa o limite do razoável, né, que ultrapassa aquilo que se pode fazer, a gente vai se insurgir, né, com muita veemência e não vai permitir que as coisas se perpetuem. Então, é óbvio que tem muita autoridade aí que não quer me ver pintado a ouro, né? E eu dou graças a Deus por isso, que é sinal de que as coisas estão acontecendo da forma correta, né? A gente está lutando e as coisas estão reverberando. E uma outra questão é que os senhores sabem, né, o que está acontecendo, né? Todo esse movimento do aparato estatal. Eu vou dar pormenores aqui à medida em que os programas forem acontecendo e à medida em que eu for sentindo que é o momento de falar. Por quê? Há tempo para todas as coisas, né? Tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Então, assim, existem momentos em que a gente estrategicamente tem que se calar. Não é que teve medo, não é que teve receio, não é nada. É simplesmente uma estratégia. Agora, chega o ponto em que a gente vai escancarar as porteiras e vai falar tudo o que precisa ser falado, vírgula por vírgula, item por item, número por número, sem titubear. Então, eu quero agradecer a audiência de vocês. Compartilhe aí com algum amigo. A gente vai tratar de assuntos hoje importantes, né? E é importante demais ter a sua audiência. Então, vamos lá. Eu recebi aqui algumas denúncias, né? Inerentes a coisas que estão acontecendo no ambiente da Marinha do Brasil, né? Eu tenho recebido muitas denúncias, né? Os meus canais de comunicação viraram disque denúncias, né? A verdade é essa. E aí, por que a Marinha tem a ânsia de me calar? Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Por que a Marinha está movendo o aparato estatal, criando narrativas? Essas narrativas eu vou desconstruir uma por uma, né? Aí alguém pode dizer, doutor, se o senhor perder a ação, se o senhor for condenado, aconteça o que acontecer, né? A gente vai percorrer todas as esferas possíveis e cabíveis aqui no Brasil, né? As coisas que estão tentando me imputar, tem jurisprudência do próprio STF, né? Nesse sentido, no sentido do que não podem fazer, estão tentando fazer. Então, assim, o que querem é me calar, mas não vão conseguir, justamente por isso, porque nós temos coragem, fibra moral, conhecimento técnico, de modo a não permitir que essas coisas passem batido, né? Então, assim, eu digo insistentemente, as forças militares e a Marinha do Brasil, em específico, né, elas não vivem no mundo jurídico paralelo. Então, os senhores comandantes de força, né, da Força Aérea, do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, as forças que os senhores comandam, né, os senhores estão aí de passagem, daqui a pouco o governo muda, vai mudar os comandos. Essas forças que os senhores comandam, elas não são um mundo paralelo, né, ao mundo jurídico real, ao mundo jurídico onde vige a Constituição Federal de 1988, onde vige o ordenamento jurídico pátrio com as suas mais diversas leis, né? E é óbvio que eu acredito que o legislador precisa mudar bastante coisa, né? E isso vai mudar. E a gente tem sido uma voz, e é isso que eu sou, né? Eu não sou herói nem vilão. Para a Marinha eu sou vilão, para alguns eu sou herói. Eu não sou nem herói e nem vilão, eu sou apenas uma voz, e uma voz que eu já entendo tem reverberado muito alto. E eu dou graças a Deus por isso e sigo na minha missão. Então, eu recebi uma denúncia aqui, né, assim, bem impactante, né? Eu queria ler aqui para vocês entenderem a dimensão do que está acontecendo na Força de Submarinos, né? Tem um submarino citado aqui, tem um comandante citado aqui, eu vou falar, né? E aí, o que acontece?
Isso tem acontecido lá no 4º DN, em Belém do Pará, escala de serviço 1 por 1. Eu vou fazer citações aqui, né? Isso tem acontecido na Marinha como um todo e chegou a hora de parar, né? Comando da divisão litorânea, parece que o almirante fez uma inspeção lá e saiu distribuindo parte de ocorrência. Eu recebi diversas informações nesse sentido. Então, assim, os senhores têm que entender que os senhores têm um limite de atuação. Os senhores não podem ultrapassar esse limite e agir no arbítrio, na força do braço dos senhores que acham que não vai quebrar, né? Eu quero dizer para os senhores que os pés dos senhores são de barro. Os senhores possuem seus galões, suas platinas, suas medalhas, mas os senhores são meros mortais como quaisquer outros cidadãos do nosso país, né? Os senhores nada tem diferente desse que vos fala, os senhores e senhoras autoridades militares nada tem diferente daquele que é um recruta, daquele que é um soldado, a não ser hierarquia. O poder hierárquico é muito bacana, é muito legal. Agora, quando os senhores se acham no direito de segregar, de humilhar, de xingar, de perseguir, de maltratar, não, aí não. Aí não. Aí já entrou uma outra coisa que precisa ser muito, muito, muito revista, né? Que precisa ser revista de uma forma muito, muito intensa. Então, vamos lá. Denúncia de abuso de poder, condições degradantes de trabalho e violação dos direitos humanos na Força de Submarino Toneleiro, né? E aí ele cita o nome do comandante do Toneleiro, comandante Tavares. Comandante Tavares, eu recebi nenhuma informação e nem duas não a respeito do senhor, né? Questão de dedução de conceitos, avaliações, né? Isso tem acontecido na Marinha, nos mais diversos setores, não se consegue fazer uma covardia às claras, aí o que se faz? Usa-se o poder discricionário que o comando tem e aí começa a se fazer aquelas desgraças na carreira de um militar, quando o militar, da noite para o dia, ele é transformado num marginal. Então chegou o tempo disso acabar, né? Tem gente falando aqui do senhor, eu não conheço o senhor, o canal está aberto para o senhor, para o direito de resposta, né? Eu estou aqui fazendo uma comunicação de fatos que estão chegando até mim, e aí eu peço ao senhor que reveja os seus conceitos, né? E não reveja os conceitos dos militares no sentido depreciativo, porque dizem que as diversas informações que eu tenho aqui narram, né, os autores das falas que essa postura dele, né, ele não consegue lidar com discordância, com qualquer coisa nesse sentido. É a postura de gente arrogante, né? A postura de gente arrogante. E aí o que acontece? O militar recebe a avaliação do chefe direto, ele vai lá e manda rever, e tem feito isso aí, tem devassado a carreira de muita gente, né? Então, o denunciante, né, diz o seguinte: eu, militar da Marinha do Brasil, integrante da Força de Submarinos e atualmente lotado no grupo de recebimento do submarino Toneleiro, vem por meio dessa formalizar a denúncia sobre uma série de irregularidades, abuso de poder e condições degradantes de trabalho que vem ocorrendo de forma sistemática e prolongada, comprometendo a integridade física, psicológica e moral dos militares envolvidos. Condições históricas de trabalho nos submarinos. A Força de Submarino há anos tem se mostrado um ambiente hostil para servir. As condições de trabalho em submarinos antigos eram extremamente precárias, incluindo instalações sanitárias improvisadas e insalubres, alimentação de baixa qualidade, escalas de serviço exaustivas, 2x1 e 3x1, inclusive para graduados, exposição constante a calor excessivo, ruídos intensos e falta de repouso adequado, comportamento recorrente de comandantes autoritários que abusam do poder e promovem práticas humilhantes e destrutivas contra subordinados. Aí eu vou citar um exemplo aqui, né? Vou abrir um parêntese para falar de uma coisa que aconteceu no dia 6 de agosto no dia 6 de agosto de 2025, do ano corrente. Eu tive duas diligências para fazer, uma no SVPM e outra na DPM, né? Quando eu cheguei no SVPM, Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, qual não foi a minha surpresa? Os meus clientes, né, era um casal, eles tinham pego uma senha, né, para atendimento, a senha marcava 9h48 da manhã, eu cheguei um pouco depois, né? E eu estou falando isso por quê? Porque aqui são militares narrando fatos de militares mais antigos contra eles, né?
Aí eu vou te narrar fatos aqui que é contra o advogado. Por quê? O advogado é a blindagem do militar que está sofrendo esse tipo de coisa. Então, o que a Marinha faz é um verdadeiro atentado contra o direito, contra a justiça, né? É um verdadeiro atentado contra a advocacia brasileira. Atenção, senhor Beto Simonetti, presidente da OAB, com muito carinho eu me dirijo a Vossa Excelência. A advocacia é aviltada no âmbito da Marinha do Brasil e isso não se trata de uma narrativa de que este advogado vai para lá criar confusão, não é nada disso. Esse advogado simplesmente se insurge contra as ilegalidades perpetradas pela Marinha, né? Cerceamento de defesa, cerceamento de ingresso nas unidades militares, dentre outras coisas mais, cerceamento do uso do equipamento celular. E aí, o que acontece? Exigências de coisas que não estão na lei. Ora, o princípio da legalidade ele não pode ser banido da Constituição Federal e do ordenamento jurídico pátrio, né? O que o princípio da legalidade diz? Que ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer sem que aquilo esteja devidamente previsto em lei, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer quaisquer coisas, senão em virtude de lei. Ponto. Então, um comandante A, B ou C, ele não pode falar assim, ó, eu quero que faça isso aqui por causa do que eu quero, né? Porque está escrito numa publicação interna que fere um monte de lei que fere a Constituição Federal. Então, não é assim, né? Ah, eu tenho testemunha para rolar num inquérito policial, numa sindicância. Não, mas eu não quero. Não quer por quê? Você não tem querer, você tem que simplesmente chamar, a menos que haja uma justificativa plausível. Se não houver justificativa plausível, é o fato de querer por querer é o que a lei diz, né? E aí querem se cercear direito de defesa e etc, né? Então, eu cheguei no dia 6 de agosto com esse casal lá, eles já estavam lá há um tempo, e as horas foram passando, e aquele monte de idosos, salas lotadas, né? Eu já publiquei vídeos aí nas minhas redes sociais falando sobre isso, mas é só para vocês entenderem a dimensão. Aí, assim que cheguei lá, eu fui fazer uma reclamação na ouvidoria. Depois, no outro programa, eu vou ler essa reclamação que fiz na ouvidoria, né? Mas o que acontece lá? Eles querem pedir documentos, né, com validade de 2 anos, por exemplo, certidão de casamento. Você vai apresentar certidão de casamento, tem que ter 2 anos. Aí eu falo para o atendente que lá, vem cá, mas por que essa cobrança? Onde está escrito que a certidão com mais de 2 anos... Ora, se eu tenho 10 anos de casado, minha certidão vai ter 10 anos, está intacta, está novinha. E ela não vale? Certidão de nascimento de um filho que tem 10, 11, 15 anos, está lá, certidão novinha. Vale no mundo inteiro para tudo, mas para a Marinha do Brasil não vale, né? E aí as pessoas vão cedendo a isso e as ilegalidades continuam sendo perpetradas, continuam sendo perpetuadas, né? Então, aí eu perguntei, mas por que essa cobrança? Não, porque está na carta de serviço do SVPM. Senhora, isso é um absurdo, isso é é difícil até adjetivar, né? Isso é um disparate com o militar, com o advogado que está servindo ao militar. Enfim, isso é uma coisa que não pode acontecer. Aí você pergunta, vem cá, mas tem lei? Isso está na lei? A carta é baseada na lei? Não, é uma carta que mandaram a gente cumprir. Aí eu falo para o atendente, ó, você está só na ponta da lança aqui, né? Você é só a ponta do iceberg, mas você está cumprindo ordem legal, cara. Você põe aí a minha certidão aí do jeito que está aí e faz o adendo, que o advogado consignou que não vai fazer certidão nova porque não existe exigência de lei para isso. E vocês vão ter que aceitar isso aí. Aí, quando vem o deferimento ou indeferimento, vamos ver o que eles vão colocar lá, né? Mas aí, nesse dia, né, no dia 6, eu fui na ouvidoria e tal, e estou ali, lá no SVPM. É um esculacho aquilo lá, por quê? Tem uma sala grande, lotada de gente, a maioria dos atendentes são militares que estão ali por tempo certo, né? Tarefa por tempo certo, é o famoso TTC, que no Exército é PTTC, e aí eles atendem ali, né? Obviamente eles estão ali para dar o melhor deles, geralmente praças, sargentos e suboficiais. Todavia, a demanda é grande, né? E aí os praças, eles ficam num salão. Nesse dia estava um ambiente inóspito, porque o ar-condicionado não estava funcionando direito, e tinha um monte de idosos, gente.
um monte de idosos de 70, 70 e poucos anos, 80 anos. A maioria é idoso. E aí eu fui na ouvidoria, depois eu vou ler o que eu falei para a ouvidoria. A ouvidoria não tem um oficial lá responsável no SVPM. A ouvidoria é um lugar onde você faz as queixas e quem avalia é o comandante, né, o diretor de lá, né, que inclusive o nome do diretor de lá, vou mandar um alô aqui para ele, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele. Então, a comandante, né, comandante intendente Campos Lima, né? Meu abraço para o senhor. Quero deixar aqui o recado para o senhor. Tá horrível o atendimento aí. Se o senhor não sabe, o senhor deveria saber. O senhor, recentemente, dia 14 de julho, mês passado, o senhor lançou um bônus pedindo para que a massa, né, dos veteranos e pensionistas não contratasse advogados. O senhor cometeu um atentado contra a advocacia brasileira, sobretudo a advocacia fluminense, né? Mas apesar que isso foi para todo o Brasil, e eu sei por que o senhor fez isso. O senhor não fez isso porque o senhor é bonzinho, porque o povo está gastando dinheiro. Eu gostaria muito que fosse isso, e gostaria muito que o serviço fosse eficaz, fosse eficiente, de modo que não se precisasse de advogado lá. Porque aí a gente estaria fazendo outra coisa, né? E quando a gente chega lá, a gente chega para passar o dia inteiro. Meus clientes foram atendidos por volta de 15 horas, aí já foi atendido. Qual é a diferença lá? Lá tem uma sala para praças, uma sala para oficiais intermediários e subalternos, e no andar de cima, uma sala para oficiais generais e oficiais superiores. Ora, senhoras e senhores, foi para a reserva? Tá na reserva, né? Aí é que eu falo a diferença. Dia desses, eu tive no Hospital do Exército, eu vi coronel da ativa lá na fila do guichê para entrar, para pegar, para ser atendido. Aí eu olhei e falei, poxa, que bacana. Porque ali no hospital não tem hierarquia de doente. Não tem hierarquia Ali é um monte de doente que está para ser atendido, que está procurando assistência médica. E eu vi o coronel, para aqui, e o cara tá lá na fila. Esse é o certo. Não é ele ir por trás e dar uma carteirada, eu sou coronel e vou ser atendido na frente. Não é isso. Isso aí fere o princípio da isonomia. E o que a hierarquia faz não é quebrar essa dinâmica de isonomia de pessoas para pessoas, né? Mas eles pensam que é isso, né? Aí no hospital tem ala A, ala B, por graduação, e aí o que acontece? O que é mais grave ainda, os familiares entram nesse bojo. Ora, a mulher do sargento, a esposa do sargento, a companheira do sargento, a namorada do sargento, a filha do sargento, né? A namorada não, porque namorado não é dependente. Mas o dependente do sargento, ele está ali no hospital, ele está ali no órgão da força, da marinha, ele não está ali, não tem graduação, ele não tem. Então, como que pode uma pensionista de um suboficial ser atendido num lugar cheio de precariedade, com 5, 6 horas para atendimento, e a esposa de um capitão de mariguerra, ou do almirante, ou do corveta, é atendida lá em cima num contexto diferente? Ora, senhoras e senhores, isso aí é desumano. Aí o idoso do dependente do oficial, né, a pensionista do oficial, é atendido em 15, 20 minutos. E o idoso, né, que é dependente de um suboficial, de um sargento, de um praça, de um cabo, aí ele fica 5, 6 horas para ser atendido. Então, vamos lá, eu fui na ouvidoria falar sobre essas questões, e aí chegando lá, por acaso nesse dia estava o pessoal da ISO 9002, uma empresa, né, que foi contratada por licitação, segundo o comandante que me atendeu, e aí eu escutei o papo, eu pego as coisas no ar. Por que não querem advogado lá dentro? Meu irmão, eu não sei se com os outros vai passar batido, comigo eu pego tudo no ar, e eu sou assim desde criança. Não adianta querer... Aí eu vi esse comandante, ele saiu, né? Vi que ele falou, pô, tô aqui na auditoria. Ou seja, estavam auditando a ouvidoria, onde eu tinha passado cedo. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, vi que tinha um civil lá dentro. Aí vai, não vai. Falei, pô, vou bater na porta e perguntar se é auditoria. Se for auditoria, eu já vou falar o meu problema aqui, né? Já vou falar os problemas que eu vi aqui hoje, que eu vivi na pele. Porque se o intuito é avaliar, vamos avaliar direitinho, né? Vamos ver quando sai esse ISO aí do SVPM, se vai sair. Porque eu vou procurar a empresa, vou entrar aqui no
no Gov, né, nos mecanismos aqui, vou procurar a empresa que está auditando, né? E aí o comandante, né, o comandante que estava lá que estava sendo auditado, né, o comandante Miranda, capitão de mar e guerra RM1 Miranda, né? Eu percebi que ele era autoridade, por quê? Porque os praças civis, eles ficam lá de gola polo, com uniforme, né? Uniforme do praçame lá. Até isso é diferente, não fica de roupa civil normal. E quando eu vi esse cara muito bem arrumado e tal, eu bati na porta. Tudo bem, o senhor é o quê aqui? O senhor é responsável? Né? Eu já tinha perguntado aí do lado de fora sobre a auditoria. Não, a gente está sendo auditado e tal. Ele falou, entrou. Aí quando ele entrou, ele mas por que você quer saber? Eu falei, eu quero saber porque se foi isso mesmo, se está tendo auditoria aqui, eu já quero o suboficial aqui, a suboficial tinha um casal, um homem e uma mulher, né, ambos suboficiais. Eu já tive aqui hoje, fiz uma reclamação de coisas graves, vou aproveitar o ensejo para fazer, até por quem está auditando aí, ouvir. Eu falei, qual é o nome do senhor? Para que você quer saber meu nome? Aí já começou o tratamento hostil, né? Aí eu falei, eu quero saber o nome do senhor, e eu mantenho a calma, tranquilão, né? Eu quero saber o nome do senhor, porque eu anotei o nome dele aqui, o nome todo, né? Nem estou falando o nome dele todo, poderia falar. Eu queria saber, ele trabalha na área de gestão, né? Eu queria saber por quê. Já que o senhor está sendo auditado, eu quero fazer até algumas perguntas para o senhor, né? Por que tem salas separadas aqui? Por que uns demoram 4, 5, 6 horas para ser atendido? Aí ele me chamou de mentiroso. Não, você é mentiroso, você está mentindo. Eu falei, alto lá, mentiroso não. Me chamou de mentiroso, mandou sair da sala dele, que era a sala da ouvidoria, né? Mandou sair da sala. Eu saí da sala do senhor. Isso aqui não é a sala do senhor, isso aqui é a sala da ouvidoria. Inclusive, vou sentar aqui agora para fazer uma denúncia contra o senhor. Aí sentei na cadeira, falei, prepara aí que eu vou fazer a denúncia aqui contra ele. Aí ele já viu que o tom muda, né? Aí muda. Falei, pô, eu te desrespeitei? O senhor está me desrespeitando. Eu perguntar o nome do senhor, as credenciais do senhor, eu não estou desrespeitando o senhor. Ele falou, não, me dá a sua identidade. Eu pedindo minha identidade como se eu fosse subordinado. Ele falou, sou autoridade policial. Eu vou me identificar para o senhor, o senhor procura aí no CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados, o senhor vai ver que eu sou advogado. Ou o senhor acha que eu estou aqui fantasiado, de terno, com broche da OAB, brincando, né? Não falei isso, mas foi o que eu pensei. E aí, o ambiente já esquentou, eu falei, olha só, o senhor está me chamando de mentiroso, né? Vamos ali fora e pergunta lá, porque eu fiz uma consideração, falei, só para começar a brincadeira, teve momentos ali, tem gente que esperou 4, 5, 6 horas, caso dos meus clientes. São novos, né? 40 anos, 40 e poucos anos. Beleza, 30 e poucos anos. Mas e os idosos que estão lá esperando 3, 4, 5 horas? Aí não, você está mentindo. Falei, durante algum tempo, mais do que o horário do almoço, ficou um só atendente. Aí ele deu azar porque a minha cliente tinha feito um vídeo lá, gravou, falei, fulana, você tá aí com o vídeo aí que você fez? Tô. Aí mostrou o vídeo aí, né? A verdade é implacável. Aí não tinha como refutar. Falei, vamos lá comigo no salão e o senhor vai ver quantos tem lá que estão nesse contexto e pessoas idosas. Aí eu fui e procurei só uma senhora que eu já tinha conversado com ela. Falei, a senhora está aqui há quanto tempo? Ela, estou aqui há mais de 4 horas. É a 4ª vez que eu vejo a exigência de não sei o quê, disso, daquilo. Aí eu falei, a senhora sabe que tinha uma pessoa só atendendo aqui? E começou. Só tinha uma pessoa. Aí começou uns 10, 15, começaram a falar. Aí ele bateu o pino. Eu falei, a mentira que eu contei pro senhor, que o senhor me chamou de mentiroso. Retira aí a mentira. Ele retirou, né? Quero agradecer ao senhor pela sua humildade. Ó, excelente, comandante Miranda. A humildade do senhor de ter reconhecido que o senhor, né, me chamando de mentiroso, me ofendeu e me ofendeu de forma equivocada. Quando o pessoal começou a levantar e ele viu aquele movimento acontecer, o que ele quis, né, naquele momento? Pô, o senhor tá aqui para tumultuar? Eu falei, não, pô, muito pelo contrário. Eu chamei o senhor para vir ver algo ilegal que está acontecendo, um monte de idosos esperando aqui 3, 4, 5 horas, e o SVPM está fazendo propaganda de que a coisa tá bonitinha, tá maneirinha. E não tá. Então, eu tô chamando o senhor aqui para consertar. E a minha pergunta, que não foi para isso que o senhor veio? Então, assim, gente, a verdade é implacável. A verdade é implacável. Aí, o que acontece? Eu quero conclamar, né, a todo mundo que faz uso do serviço de veteranos e pensionistas da Marinha a não se calarem. Se vocês estão lá e tem 40 pessoas ali e está demorando mais de meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, qual é o tempo estimado para uso? Né? Eu tenho um bono aqui que o diretor
do SVPM lançou no dia 14 falando que tá às mil maravilhas. E não tá. Isso aconteceu no dia 6 de agosto de 2025, uma quarta-feira. Eu entrei lá por volta das 10 horas da manhã e saí depois das 15 horas, né? Aí você vê 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Umas 6 horas eu fiquei lá dentro entre a espera. A espera por si só durou papo de 3, 4 horas mais ou menos. Entendeu? E depois o atendimento que tem que dar documento, tem que fazer requerimento e tal, e aí já tem uma certa demora. Então, assim, é um absurdo, o meu mais veemente repúdio ao serviço de veterano e pensionista da Marinha do Brasil, né? E aí, né, esse comandante, ele se retratou, né, depois de ter me chamado de mentiroso, e acho que deve ter se retratado também com o lance de eu ser tumultuador. Ora, gente, se eu tô cobrando uma coisa que tá errado, eu sou tumultuador, eu sou um cara ávido por direito, por justiça, por verdade. E aí eu falei pra ele, o senhor tá me chamando de mentiroso de forma completamente equivocada. Se tem um cara que ama a verdade, sou eu, né? Estão se criando um monte de narrativa para tentar me calar. E não vão, né? Isso que é importante, né? Então, eu estava lendo aqui a denúncia, né, da questão do submarino, né? E vou continuar lendo aqui, né, da Força de Submarino. Aí, não é apenas lá, tá, gente? Isso aqui é uma coisa lamentável que está acontecendo nos mais diversos lugares na Marinha do Brasil. Isso precisa ser revisto, né? Aí o militar narra aqui as condições precárias do trabalho do submarino, que já é um trabalho insalubre, né? Você é submerso dentro daquela máquina, né? Tem que trocar oxigênio, enfim, eles têm um percentual a mais no salário justamente por causa da insalubridade que é, né? E como se não bastasse, ainda se tem toda essa complexidade de perseguições, escala de serviço apertada, redução de conceitos e etc. Ordens perigosas em missões. Durante viagens foram registradas ordens que colocaram em risco a segurança da tripulação, como realização de balanço de paiol em navegação, mergulhos em cota máxima, mesmo diante de falhas técnicas, ou seja, descer mais do que o adequado no teste, né? Tais decisões demonstram negligência com o ambiente já naturalmente hostil de um submarino submerso. Transferência para Itaguaí e o agravamento das condições. Muita gente reclama de diversas coisas ali em Itaguaí. Questão de PNR, chega-se os militares especiais, né, autoridade, quem trabalha com autoridade, e aí acaba recebendo os imóveis na frente de outros. São muitos casos, né, que acontece, que vai chegando aqui, e antes de eu receber a informação, não é de qualquer jeito, né, a gente recebe a informação, checa a informação, para a gente não aventar coisa aqui que não traduz a realidade. Com a mudança da base de submarino para Itaguaí, esperava-se melhorias estruturais e operacionais. No entanto, os problemas se intensificaram. Há 5 anos, o grupo de recebimento do submarino toneleiro enfrenta condições de trabalho degradantes. O submarino toneleiro ainda não foi oficialmente entregue à Marinha, mas foi instituído um serviço com pernoite na plataforma sob o pretexto de protocolo de controle de avarias. Os militares são obrigados a permanecer no submarino durante a madrugada em meio a trabalhadores civis expostos a ruídos intensos de cortes e soldas, impossibilitando o descanso necessário. Ora, gente, quando a gente fala disso aqui, né, a gente está falando de humanidade. Aí tem aqueles boçais, né, aqueles ignorantes, que falam assim, o cara está sendo preparado para a guerra. Pô, que guerra, né? Que preparo. E a gente está falando de militar honrado, de militar que tem família, de militar que tem pai de família. Recentemente eu li aqui a grave carta do ex-tenente Cardoso, né? Essa carta uma coisa tão atual, muito embora tenha sido escrita em 2007. Então a gente está no século XXI, ano de 2025, chegou o tempo de expandir a mente, de compreender,
né? É a mesma coisa que o cara fala assim, não, eu sou marinheiro e esse Mariguerra tá me humilhando, né? Esse Mariguerra, porque eu sou preto, me chamou de macaco, de chimpanzé, esse Mariguerra, né? Falou da minha sexualidade, que eu pareço isso, pareço aquilo, mas isso é normal, porque afinal de contas eu sou marinheiro e ele é um capitão de Mariguerra. Ora, isso é inconcebível. Racismo, segregação, pressão psicológica demasiada, que tem nome, né? Enfim, castigo físico. A chibata acabou há muito tempo, então a gente quer acabar com essa chibata moral, né? Então eu quero trazer os senhores para uma realidade de conscientização, né? Eu quero conscientizar os senhores daquilo que é certo e daquilo que não é certo, né? É muito importante a gente entender isso. A alimentação é servida em cubas expostas ao longo do dia, sendo reaproveitada para o jantar, frequentemente imprópria para o consumo. Abuso de poder do comandante Tavares, desde a chegada do comandante. Diversos episódios de abuso de autoridade foram registrados. Aí o cara retrata aqui: imposição de escala reduzida e serviço noturno sem respaldo normativo através de uma consulta técnica prévia. Autorização de concessão de auxílio transporte, ignorando as dificuldades de acesso à Ilha da Madeira, seguindo sempre seus próprios critérios, fazendo alteração de próprio punho dos ônibus de seus subordinados, não respeitando a necessidade individual de cada militar. Ora, gente, para que a força fornece o auxílio transporte? É por cara fazer um deslocamento, o militar fazer um deslocamento de casa para residência e da residência para casa. Muitos comandantes como esse, né, que está sendo narrado aqui, e esse problema do auxílio transporte é um problema gravíssimo, né? Alguns oficiais têm o auxílio transporte, recebem valores astronômicos e ali fica por ali, né? E aí, quando chega na hora da praça, a praça é margeada, é marginalizada. E aí não se quer pagar o ônibus. Tem gente que desiste do auxílio transporte com o salário já baixo que tem, por causa da humilhação que tem que submeter. Pô, isso tem que acabar, gente. Isso não pode... Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Aí alguém vai dizer assim, mas qual é o problema? Onde o senhor vê que é o nascedouro do problema na Marinha? Primeiro é que a estrutura por si só é abusiva, eu falo disso, né? O ciclo do abuso se perpetua. O abuso, os excessos, tudo aquilo que acontece ali permanece ali dentro e ninguém aventa como tem sido. Por que eu tenho sido um inimigo mortal para a Marinha? Por que a Marinha está me caçando? Por que eu recebo ameaça diuturnamente velada, de fake? Por que tem muito comandante aí surtando comigo? Porque eu estou trazendo verdade. Isso aqui não é invenção de moda, não, gente. Isso aqui não é narrativa criada para expor a Marinha. Não, isso aqui são coisas que acontecem. Esse aqui é só um exemplo das dezenas e centenas que acontecem, entendeu? Então, assim, você vê, né? Tava todo mundo calado lá no SVPM. Quando o comandante foi lá comigo, todo arrumadinho, elegantinho, né? E aí fui inquiri uma só, que eu já tinha conversado com ela. Vem cá, a senhora tá aqui desde que hora? Cadê a sua senha? Quando olhou a senha dela, isso já era quase 4 horas da tarde, 10 e pouca da manhã. Faz as contas, uma mulher de quase 60 anos. E aí teve uma outra que foi atendida, eu acionei o suboficial Rômulo, que é um suboficial TTC que estava lá, ele fica fazendo um giro ali, e eu vi ela com a cara de choro, e eu perguntei, o que está acontecendo com a senhora? Aí ela falou, eu tô aqui, não sei quantas horas, me deram a senha errada e eu vou ter que voltar, eu não sei o quê. Tem tantas hernias de disco, a mulher sentada numa cadeira com a cara de choro. Gente, isso é uma desumanidade, isso mexe com o meu brio humano. Não é brio jurídico, não é brio do teólogo, é brio humano, de ser humano, pode ser qualquer um. Podia ser minha mãe ali, enfim... Aí eu soube, por gentileza, o senhor tá vendo o que eu tô falando? Porque todos que eu vejo passando ali, eu reclamo. Eu falo, vem cá, com quem que se fala? Com como? Tem que ser com o diretor me recebe. Não... Vou pedir onde? Já pedi, né? Acho que eu já até pedi no requerimento que fiz aqui. Se não pedir, vou pedir uma audiência para conversar com ele sobre isso. Aí se a Marinha é essa coisa legal mesmo, né? Se o SVPM é legal mesmo, ou se pelo menos ele tem o bom senso de querer melhorar, é muito simples. Senta aí, doutor Adriano. Vem aqui bater um papo. O que tá pegando? O que o senhor tá vendo que tá ruim? Eu vou falar, comandante, o que dá para melhorar aqui? Por que tá ruim assim? O problema não é meu, não. O problema é falta de pessoal. Eu vou até no Olsen. Não vou até no Almirante Olsen. Vou até no presidente Lula. Presidente Lula, essas coisas que estão acontecendo nas Forças Armadas, essas coisas que estão acontecendo na Marinha do Brasil, a responsabilidade maior é do senhor.
Por quê? Porque o senhor é o comandante em chefe das Forças Armadas, o senhor é o comandante do ministro da Defesa, o excelentíssimo senhor Zé Múcio, né, José Múcio, o senhor é o comandante da Marinha, do Exército e da FAB. Então a responsabilidade é sua. E aí, nesse contexto, chamei o sub lá, o sub atendeu a senhora, rapidinho a senhora foi embora. Essa senhora que estava embargada de ser atendida. Então, assim, onde tem abuso, tem passividade, isso é um fato. Enquanto se ficar passivo, mas eu não posso ferir hierarquia disciplinar, eu vou te perguntar, o que o idoso de 70, 80 anos, seja ele militar reformado, que nessa idade já está reformado, ou pensionista, que hierarquia que ele vai quebrar? Porque a Marinha é uma força escravocrata. É uma força escravocrata, não tem para onde correr. Então eles estão pensando que estão nos idos de 1910 e não estão. E aí a revolta hoje é revolta sem chibata, é uma revolta de indignação profunda por justiça, por direitos humanos, por igualdade no tratamento entre pessoas e pessoas, né? É o respeito à diversidade sexual, que tem que ser respeitado quem é trans, quem não se mede pessoa pela sexualidade dela, pela cor da pele, pelo posto que possui. A hierarquia é só para nortear a dinâmica do funcionamento. Agora, não dá direito do outro mandar calar a boca, mandar fazer isso, fazer aquilo. Inclusive, esse comandante, né, ele chegou, né, quando eu fui no SVPM, ele chegou a botar a mão em mim, e me empurrar, né, e falar assim, sai da minha sala. Eu falei, tira a mão de mim. E eu, tranquilão, tira a mão de mim. Então, assim, o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Se o cara faz isso comigo, na frente de um civil, que está ali auditando ele, na frente de um suboficial e uma suboficial, na frente do atendente que está atendendo os meus clientes e na frente dos meus 2 clientes, o que ele não faz com pracinha trancado dentro de uma sala sozinho? Ou com mais 2 ou 3 coniventes por coação. Então, assim, gente, é surreal o que acontece na Marinha e isso tem que acabar, né? Isso tem que acabar. Então, fazendo alterações nas passagens, né, dos militares, dos seus subordinados, não respeitando a necessidade individual de cada militar, isso tudo vem chegando aqui de muitas formas. Uso das normas da Marinha a seu favor, se utilizando das regras e critérios normalmente não adotadas por outras organizações militares, sempre prejudicando sua própria tripulação. Negativa sistemática de movimentações por motivo de saúde ou acompanhamento familiar, inclusive em casos envolvendo cônjuges militares. Manipulação dos conceitos como ferramenta, impedindo que militares participem de seleções ou processos de transferência, além de gerar excessiva baixa do moral e insatisfação. Tratamento desrespeitoso com grosserias, deboches e humilhações constantes. Isso aqui é um padrão na Marinha. Você vê que esse comandante lá do SVPM, eu na qualidade de advogado, de defensor, e estou ali tratando ele no respeito, né? Eu tenho prova do que eu estou falando aqui. Não tem conversinha fiada, né? Não tem conversinha fiada. E aí, o que acontece? Você está aqui tumultuando na frente de todo mundo. Só que quando ele viu, eu falei, ele não está lidando com bobo, não está lidando com alguém que não conhece seu direito, né? Aí ele falou, eu falei assim, agora quando eu passar por aqui, eu vou dar uma entrada para ver como é que tá, se alguém tá mentindo, né? Porque ele me acusou literalmente de mentiroso, retirou, né? Retirou a fala, graças a Deus que ele retirou, calçou a sandália da humildade, não, retiro o que eu falei, que bom, né? Retirou a fala, mas aí o que se vê ali é uma distorção de fato. Ora, você tá aqui tumultuando? Não, eu tô aqui querendo ajeitar o atendimento, porque o atendimento tá horroroso. Porque tem idoso de 70 anos da idade do meu pai, 76, 77, 75, 73, mais de 80, que está esperando muito tempo aqui. Aí ele falou assim, eu tô aqui há 9 anos e eu nunca vi isso acontecer. Então só está acontecendo hoje. Porque hoje tem prova aqui, então já testemunhal, tem vídeo, tem tudo. Então só aconteceu hoje. Aí eu falei para ele, eu não vou chamar o senhor de mentiroso, porque eu não vou lhe desrespeitar. Agora, é muito provável que haja uma narrativa falaciosa. Aí deu aquela roupagem, né? É muito provável que haja uma narrativa falaciosa por parte de alguém. Por exemplo, o comandante, o diretor, né, do serviço de veterano, quando ele quis tirar o advogado de cena, disse que tá maravilhoso lá. Ora,
O cliente é insano, que ele tá vendo que vão fazer direitinho, ele tá acionando advogado para gastar dinheiro, que nem tem. A galera, o praçame, o pracinha, é uma galera sacrificada. Então, assim, é um absurdo. Tudo isso é um absurdo e tem que cessar, né? Impacto psicológico e silenciamento. Diversos oficiais que iniciaram o processo de recebimento já se afastaram. Alguns com problemas psicológicos graves. Muitas praças enfrentam o mesmo sofrimento, mas permanecem em silêncio por medo de represálias. Que represálias são essas? O militar que adoece, ele é margeado. Se ele baixa na psiquiatria, na psicologia, se ele começa a desenvolver quadro de estresse pós-traumático, depressão, pânico, qualquer transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outro tipo de transtorno psicoemocional, né, ele vai sofrer represália. Então, fica em silêncio e tal. Por que tem um número muito grande de autoextermínio na força? Né? É um número muito grande. Por quê? Porque acontecem essas coisas e as pessoas são obrigadas a ficarem caladas. Solicito que essa denúncia seja apurada com rigor, garantindo o anonimato dos envolvidos e que sejam tomadas as medidas cabíveis para restaurar a dignidade, segurança e legalidade no ambiente do trabalho das forças submarinas, principalmente do submarino toneleiro. Então, assim, você veja, isso aqui é um grito do desesperado. E eu vou denunciar isso aqui nos órgãos competentes. Eu vou fazer a denúncia formal, escrita, né? Porque, o que acontece, gente? Infelizmente, os militares, eles estão amordaçados. Por quê? Por causa da carreira. Por causa da carreira, né? E aí, a Marinha do Brasil, que, como eu disse, é a pior delas, ela quer tirar até a cidadania. Daqui a pouco vão querer nem que esse militar vote. Vai querer tirar o voto. Isso não tem como, né? Óbvio, eu tô aqui no exacerbo da fala. Mas, assim, estão proibindo militares de acessar o Fala BR e fazer consulta lá a respeito de alguma questão. Ou seja, está solapando o direito do cidadão. Não, que o cara que quiser saber tem que seguir as vias hierárquicas. É igual outro dia uma sargento polícia, né, policial militar do Rio de Janeiro, Centro Lousada, né, teve aqui com a gente. Ela falou que o coronel, chefe do batalhão, deixava a moto dele lá, cheia de multa, não emplacada regular, todo errado, né? Quando, na verdade, qualquer militar, né, qualquer policial não deve nem andar com carro ilegal, que dirá, né, ele botar dentro do quartel. Então é proibido, mas ele é o 01, quem vai fiscalizar ele? Ele mesmo? Então esse é um grande problema na Marinha, a falta de fiscalização. A Marinha se autofiscaliza, os comandantes possuem síndrome de Deus e eles vão ver que os pés deles são de barro. Quando começar a cair um a um em efeito dominó, por causa desses abusos, dessas coisas feitas aos seus próprios arbítrios, quando começar a conta chegar, aí as coisas vão mudar. Então, a gente está chegando aqui ao final, né, desse episódio. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom esse bate-papo. E eu queria encerrar, né, esse bate-papo de hoje. Eu tenho feito isso bastante, né? E aí eu quero encerrar lendo um salmo... Salmo de número 26, apelo do justo. Diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Então, por aqui a gente fica. Meu desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o nosso próximo episódio de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra.